Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 13 de março. É chegado o momento. Hoje à noite a gente vai ter uma grande decisão. A partir das 9h30 no Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Botafogo medem forças para ver quem alcança a fase de grupos da Copa Libertadores, que já conhece o seu primeiro classificado vindo dessa fase prévia, o Palestino. Depois de vencer por 2-0 fora de casa o Nacional do Paraguai, nos seus domínios foi surpreendido, perdendo por 3-1. Mas aí na disputa por pênalti se deu bem e garantiu vaga no pote 4 da competição continental. Caminho que eu espero, assim como vocês, que o Botafogo siga também. Temos a vantagem do empate e, claro, precisamos aproveitá-la. Hoje à noite, além de Red Bull Bragantino e Botafogo, nós também teremos o jogo entre Colo-Colo e Esportivo Trinidense. E amanhã, entre Nacional do Uruguai e Always Red. Depois disso, saberemos todos os classificados para o pote 4 e aí teremos o sorteio. E aí, nesse sorteio, eu espero que o Botafogo esteja lá e a gente possa conhecer o nosso caminho até a glória eterna. Assim esperamos, na verdade. Agora, se a gente tem um confronto difícil na noite de hoje, é legal a gente saber como que o Red Bull Bragantino, sob o comando de Pedro Caixinha, se saiu em confrontos eliminatórios. Vou trazer aqui, porque é um destaque interessante. Também quero falar nesse vídeo sobre o mercado da bola. Oscar Romero e Marlon Freitas. Atualizações sobre esses dois atletas. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido, por gentileza, a deixar o seu like, isso é super importante. Estamos quase ultrapassando os 42.500. Seguimos nessa caminhada até os 43 mil e com a ajuda de vocês nós chegaremos lá. Verifica se você está inscrito aqui no canal, porque muita gente acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, pensa que está inscrito, mas quando vai ver, não está. Então dá esse confere e fortaleça aqui o desenvolvimento do trabalho no Fala Fogão. Lembrando sempre que hoje é uma programação completaça. 5 conteúdos ao longo do dia, incluindo, claro, o nosso glorioso pós-jogo. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Antes da gente falar sobre mercado da bola, vamos trazer aqui destaques sobre o trabalho do Pedro Caixinha em jogos eliminatórios. Foram 3 oportunidades que o Pedro Caixinha teve de comandar a equipe do Red Bull Bragantino em confrontos eliminatórios. Tivemos a Copa do Brasil em 2023, tivemos a semifinal do Campeonato Paulista também na última temporada e, claro, a Sul-Americana, oitavas de final. Como que foi o desempenho da equipe sob o comando do treinador? Bom, na Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino foi eliminado pelo Ipiranga, que depois o Botafogo veio a deixar para trás. Foi 3-1 Ipiranga e o Braga acabou rodando cedo da competição nacional, saiu na segunda fase. Já depois, logo na sequência, o jogo seguinte contra o Água Santa pela semifinal do Campeonato Paulista, nos pênaltis, depois do empate em 1-1, nos pênaltis o Braga saiu fora do Campeonato Paulista e viu a equipe do interior, assim como é o próprio Bragantino, chegar na decisão contra o Palmeiras. Então perdeu uma grande oportunidade de disputar o título do Campeonato Paulista. E na Sul-Americana, nas oitavas de final, o Red Bull Bragantino acabou sendo eliminado pelo América Mineiro. Pois é, América Mineiro que depois veio a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então você percebe que o Pedro Caixinha, comandando a equipe do Bragantino em jogos eliminatórios, até aqui não conseguiu se sair tão bem assim. Chegou até na semifinal do Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana acabou saindo cedo das competições, bem cedo inclusive, porque tinha capacidade para ir muito mais longe, de forma indiscutível. O Botafogo, vale lembrar, sob o comando do Fábio Matias, está invicto. São 5 jogos, 5 vitórias. E também vale lembrar que o Botafogo jogando no Nabi Abichedi, desde que o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, não saiu derrotado. E olha, um empate basta, mas vai ser muito bom ver o Botafogo jogar futebol, praticar futebol na noite de hoje. Até porque, se a gente consegue fazer 1-0, sai na frente do placar, aí a situação fica maravilhosa, porque o Bragantino vai ter que se lançar mais ainda e nós teremos como explorar as transições. E o Botafogo, quando encaixa essas transições, é enjoado, todo mundo sabe disso. Estou muito confiante. De verdade, estou muito confiante que o Botafogo vai fazer um grande jogo na noite de hoje. E eu quero saber a sua opinião, Fogão. Também está confiante com essa classificação? Como que você acha que vai ser esse confronto? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero ler a sua opinião.
Agora, passando para mercado da bola, vale destacar aqui uma informação a respeito do Marlon Freitas. Você sabe muito bem que o Lucas Pedrosa, no SBT Esportes Rio, está cravando que o Vasco quer porque quer o Marlon Freitas. E a gente já teve a declaração do Textor dizendo que ele não vai a lugar algum. Mas ainda assim o jornalista trouxe essa informação de que o Vasco vai até o fim pela contratação do jogador. E segundo o Atenção Vascaínos, que é um canal aqui do YouTube que cobre a equipe do Vasco da Gama, o André Mazzuco teria comentado que o Botafogo quer pelo menos 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, para aceitar negociar o Marlon Freitas. Ele inclusive comentou, o canal Atenção Vascaínos inclusive comentou, de que o André Mazzuco teria feito uma brincadeira, vocês mandam um paê para cá, que aí a gente pode até conversar em ceder o jogador. É claro que isso não vai acontecer, o paê não vem para cá, o Marlon também não deve ir para lá, por mais que exista essa questão do valor estipulado de repente, mas o John Textor tem grande apreço pelo Marlon, pelo futebol do Marlon. É claro que no futebol as coisas mudam rápido. Hoje você não está afim de negociar, daqui a pouco surge uma proposta interessantíssima e aí você muda de opinião. Coisas que acontecem no futebol. Mas eu acredito que nesse momento não existe essa possibilidade de verdade. Agora, possibilidade real mesmo é o Oscar Romero chegando ao Glorioso. Segundo Matheus Medeiros, o Botafogo já trocou documentação com o atleta e ele é esperado no Brasil ainda essa semana, justamente para poder fazer os exames médicos e dessa maneira assinar o seu contrato. É um reforço que pode chegar fora do período de contratações internacionais, que terminou no último dia 7 de março, porque ele estava livre já no mercado. Se ele tivesse ficado livre depois do dia 7, aí é diferente, não poderia. Mas como ele já estava livre, ele já tinha saído lá da Turquia, então ele pode assinar com o Botafogo e reforçar o Glorioso logo por agora. Eu espero, claro, que ele tenha uma boa passagem pelo Botafogo. A gente sabe que a gente está precisando de um jogador ali para revezar com o Eduardo. Ele é esse atleta, mas não chega desbancando o Eduardo. Honestamente, o Oscar Romero vai chegar para buscar o seu espaço. Jogou no Boca Juniors, jogou pela seleção paraguaia, tem algumas qualidades, mas a gente vai ter que aguardar para ver como que ele vai se sair e se adaptar ao futebol brasileiro. Mas está chegando, muito em breve, vai fazer os exames médicos, assinar contrato e certamente ser anunciado pelo Glorioso. Confia que a contratação do Oscar Romero vai ser um bom movimento de mercado do Botafogo? Eu confesso que fiquei surpreso quando vi a notícia, não esperava a contratação do Oscar Romero, ainda mais depois que em 2022, quando o Botafogo estava próximo do atleta, o John Textor disse para não fazer a contratação porque a gente ia aumentar a régua. Vocês lembram dessa? Elevar a régua. Foi alguma coisa assim que ele falou. Então, agora contratar o Oscar Romero é só porque realmente foi uma oportunidade de mercado. Estava livre e o Botafogo está precisando de um atleta para essa posição. Que tenha sucesso, não é verdade? Fogão, seu palpite para o jogo de hoje. Qual vai ser o placar final na sua opinião? Deixe seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, sua visão sobre tudo isso. E claro, volte aqui logo mais às 11, 11h30 da manhã e também na hora do almoço, 1h05 da tarde, porque tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.